Então agora nós vamos trabalhar aspectos, né, da confecção do projeto nessas 4 semanas. O que nós vamos realmente realizar? Então, a partir do segundo encontro, como eu disse para vocês, nós vamos agora trabalhar com diferentes, né, e diversificadas apreensões do objeto e suas aplicações que também são diversificadas, que são distintas. Cada uma dessas formas, desses modelos do Canvas, da gestão ágil, do infográfico e o checkpoint de projetos, nos permite abordar o objeto da nossa investigação e do nosso projeto de uma forma diferente. Para que vai servir o Canvas? Para que eu posso utilizar a gestão ágil? Qual é a importância das informações que eu posso coletar no infográfico? O que eu posso fazer quando eu tenho uma planilha de checkpoint? Né? Tudo isso vai ser aplicado tanto para investigação acadêmica, para um projeto no sentido mais acadêmico, ou para adaptar o projeto ao uso em fundos, editais públicos, editais privados, ou até mesmo para pensar a arte como uma forma de negócio. Então vejamos aí. Na primeira delas, nós vamos falar do Canvas. O Canvas é um modelo, né, e aqui eu vou fazer um modelo um pouco adaptado, né, então eu vou fazer uma alteração que é para servir como ferramenta para a nossa disciplina. Né. Ele é baseado num quadro, então ele é feito numa folha de A3, e nessa folha a gente tem 5 colunas, né, com 5 questões, que são questões que a gente costuma se fazer quando vai fazer qualquer trabalho, um projeto, a montagem de um espetáculo, qualquer coisa. Né? Até um projeto científico, acadêmico, assim, do tipo formal, para uma graduação, um trabalho de conclusão, a gente sempre tem essas perguntas em mente. O que eu quero fazer, por que eu quero fazer, quem vai realizar, né? E aí no quem envolve quem vai realizar, a equipe de trabalho, para quem vai realizar, para o público, para o cliente, e quem é que está envolvido nesse campo, os chamados stakeholders, as pessoas que são ativadas pelo teu projeto, estão envolvidas e são afetadas pelo projeto. Como é que eu vou realizar isso? Quando e quanto isso vai me custar? A segunda versão é a que eu chamei de metodologia ágil, ou modelo de gestão de projeto ágil, que é uma abordagem bastante empírica do nosso objeto. É uma prática para uma entrega muito rápida e para manter a qualidade do produto, ou seja, o foco é no produto e o foco é na manutenção da qualidade dele, né? Variando porque ele depende sempre de uma testagem e uma validação. Né? O funcionamento daquilo está funcionando? Né? Então é por isso que eu disse que ele serve muito para aplicativos e é extremamente utilizado na área de tecnologia da informação. Então eu tenho um roteiro com 5 etapas, bastante simples, que na verdade são conduzidas. Eu tenho um produto, né, que eu preciso identificar, eu tenho uma equipe que vai trabalhar em cima dele e eu tenho uma necessidade. Por que eu quero fazer isso? Né? Qual é a relevância de eu estar fazendo isso? Então eu quero montar, por exemplo, uma instalação cênica. Eu vou fazer essa instalação cênica com um colega meu, músico. Então, a minha instalação cênica vai ser música e dança. Né? Qual é a importância disso? Qual é a necessidade? Qual é a premência? Qual é a relevância de fazer isso? Já não fizeram tantas vezes? Qual é o diferencial? Qual é a importância do que eu vou realizar? Né? Então, qual é o diferencial do meu trabalho? O grau de qualidade? O que eu oferto, né, nessa minha performance cênica? É o encontro do músico com o dançarino a partir de uma investigação de gestos barrocos. Então nós estamos fazendo uma investigação muito precisa, um preciosismo, porque nós estamos buscando, por exemplo, um modo não só de performance cênica do dançarino, como um modo de performance musical. Como é que os músicos interpretavam e tocavam um instrumento naquele contexto do século XVII, do século XVIII. Né? Então, isso é um diferencial. Né? Eu não estou simplesmente escutando uma peça barroca tocada com uma interpretação livre a partir de uma visão orquestral do século XIX. Eu estou tocando ela com uma pesquisa e um desenvolvimento de projeto que eu estou voltado para compreender como é que se tocava o instrumento e como é que se dançava aquela música, qual era a movimentação, como é que o corpo se posicionava no espaço, né? Bom,
Para isso, qual é o tempo que eu vou usar, o que isso vai me custar? Eu vou usar um figurino barroco que vai ser adequado? Ou eu vou usar só uma estrutura que vai dar uma dimensão, por exemplo, da volumetria do meu corpo, né? Então, ao invés de usar um figurino antigo, eu uso uma peça, por exemplo, um aramado, que dá o volume do corpo. Né? Isso é uma aquisição. Eu vou ter que mandar confeccionar, eu vou mandar fazer essa estrutura vai ser de que material, né? Há um risco de eu me machucar durante essa performance, né? Eu vou precisar de um instrumento antigo. Qual é o instrumento que vai ser tocado? Enfim, isso também é um risco. É preciso um seguro, etc. e tal. Então isso tudo faz parte do momento de planejamento, para aquela coisa bem específica. Eu tô focado naquele momento da minha performance, da minha obra, do meu bem, do meu produto. Né? Então eu vou fazer uma breve apresentação de todos esses itens, blocados dessa maneira, né? E revisar isso, né? No sentido, eu consigo o quê? Testar, realizar um teste, eu consigo fazer uma integração entre as duas coisas, há uma sincronia, há um desenvolvimento, né, adequado entre as duas performances, né? É possível validar? Dá-se um ok? Né? Então aqui eu tenho uma gestão ágil, né, numa abordagem bem empírica, dando um exemplo aqui bem do nosso campo de investigação. Aqui temos alguns modelos para vocês verem assim, alguns desenhos que falam um pouco da diferença entre o ágil, né, a combinação do ágil com um modelo mais robusto, né, um modelo que é o da gestão, que depois a gente vai experimentar, baseado no PMBOK. Aqui também uma linha de tempo, que vocês podem perceber como o modelo ágil ele é mais concentrado, né? Então ele na verdade ele faz acontecer todas as coisas em simultâneo. Então o modelo ágil ele valoriza mais um aspecto sincrônico e a metodologia tradicional ela é mais diacrônica. Ela valoriza muito as entregas dentro de um cronograma muito detalhado e espaçado. Bom, agora vamos falar da terceira parte do que nós vamos desenvolver. Então, no nosso terceiro encontro, né, que na verdade será a nossa aula de número 4, né, nós vamos trabalhar com os infográficos, né, para tentar pensar um fluxo de trabalho. Um fluxo de trabalho de um projeto, ele tem esses 5 momentos. Né? Ele tem um momento que a gente chama de pré-produção, né, que é o momento onde a gente vai construir o projeto, a iniciação e todo o planejamento, que está lá, o plano de trabalho do projeto. Depois a gente tem um momento de execução e monitoramento, que é a produção do projeto, e um momento de encerramento, quando a gente então valida tudo, quando a gente faz uma avaliação, quando a gente dá um feedback para os parceiros, né, quando a gente faz uma avaliação interna, né, enfim, e faz os relatórios e as entregas finais. Né. Geralmente, no caso de um projeto cultural, quando ele, por exemplo, ele está adotando uma lei de incentivo, quando ele é fruto do resultado de recebimento de valores através de um edital, ele termina não só com a entrega dos produtos, por exemplo, uma publicação, o espetáculo, mas ele termina efetivamente com a entrega do relatório final e a prestação de contas, né? Que é quando a gente, então, finalmente, a gente tem o encerramento de um projeto. Aqui é um bom exemplo de infográfico, né? Um infográfico clássico, artístico, do Leonardo da Vinci, um estudo de embriões. Então, o que é um infográfico? Né? É toda a informação, né, contida numa planilha gráfica. Né? É como se fosse uma prancha. Né? O que é isso? É uma prancha de desenho onde o Leonardo faz um estudo do embrião. Nessa prancha de desenho, ele desmembra, né, o útero anterior e o embrião em vários aspectos, né, em várias microjanelas, e todas elas comentadas com anotações laterais em cada um desses elementos. Né, vocês veem aí uma movimentação toda no desenho. E aqui é um outro exemplo de infográfico, um mapa de uma marcha. Né, então aqui já é a gente consegue ver uma espacialização, né, e um trajeto, né, numa representação
de gráfica, né, infográfica do nosso, de um trajeto desenvolvido por um exército, né, entre 1812 e 1813, né, um desenho promovido pelo Charles Minard em 1869. No nosso caso, nós vamos levar em conta o ciclo de vida do projeto, né, porque o nosso infográfico é um infográfico do ciclo de vida, né, que conectam do início ao fim do projeto, né, e aí o tamanho dessas áreas do infográfico vão variar conforme a importância da fase. Bom, se ele é um projeto mais acadêmico, se ele é um projeto de publicação de um livro, a parte de pré-produção talvez seja muito mais extensa e mais cheia de aspectos e mais detalhada do que a própria produção. Se a produção for simplesmente a escrita, por exemplo, ficar escrevendo, né? Então a entrega é praticamente quando eu vou entregar o livro pronto para sua aprovação e revisão final, né? Então isso vai variar muito. Se o meu trabalho é montagem cênica, a minha pré-produção é grande, mas a minha produção é muito maior, porque ela é cheia de pequenas fases, né? A produção é cheia de pequenas fases, né? Cheio de detalhes. Se eu vou montar um vídeo, uma videoarte, uma videodança, ou mesmo realizar um filme de dança, a minha produção é imensa, ela vai ter muitos desdobramentos durante o correr do processo, né? Então é uma pergunta que a gente faz: qual é o tamanho de cada ciclo, né, de vida desse projeto? E o que e quem está envolvido? Então, o que vai ser feito, quem está envolvido, como é que eu controlo e aprovo cada uma dessas fases? O infográfico permite a gente avaliar, então, o tamanho. A gente vai enxergar graficamente, né, no info, a informação exata, né, da dimensão de cada uma delas, né? E essas são as nossas fases: iniciação, planejamento, execução, controle e monitoramento, que vai aparecer em todas as fases, encerramento e finalização, e guias setoriais para análise de processos, né? O que são cada uma delas? Então é isso: a iniciação é o briefing, né, a demanda que dá vida ao projeto, é o termo de abertura, é aquilo que está contido lá na abertura do projeto. Como eu falei para vocês, a iniciação, né, o início e o planejamento são parte daquela etapa que nós costumamos considerar como a pré-produção de um projeto, né? Envolve, né, exatamente a abertura, ou seja, o que é o escopo, o que vai ser contido em todo esse projeto, e depois um detalhamento na estrutura analítica, ou seja, o nosso plano de trabalho, né? A execução é justamente o desenvolvimento da EAP dentro do tempo. É a EAP transformada num cronograma efetivo de trabalho com todos os pacotes de trabalho que vão ser realizados, todas as entregas que vão ser feitas durante um período de tempo, né? O monitoramento ou controle é a parte os indicadores, né, e as ações preventivas e corretivas que podem ser realizadas, né, durante o processo. Então eu vou ter indicadores de resultado, né? Por exemplo, o figurino, então a contratação, né? Se ele é feito a tempo, se ele é adequado, se ele chega, por exemplo, no ensaio geral e começa a rasgar uma peça de roupa porque houve um problema com a costureira, então houve um erro, né? Um indicador ruim dessa performance, né? Todos esses elementos que a gente pode avaliar. E o encerramento é a conclusão, né? A conclusão é o resultado final, com efetiva realização plena do projeto, ou algumas vezes com o cancelamento do projeto no meio do processo. E o que eu chamei de checkpoint é justamente isso, né? É uma planilha muito curta que nós vamos usar um checkpoint de projeto para custos e ganhos, né? É uma tabelinha muito simples que a gente pode ter em mente, assim, que a gente pode usar no celular, em qualquer lugar, né, a qualquer momento, e que a gente pode apresentar, por exemplo, quando a gente vai a uma reunião. Ela é uma planilhazinha que não deve ter mais do que meia página, né? Então, na verdade, não tem nenhuma uma página inteira, né? E que seja bem gráfica e bem visível, onde a gente tenha uma rápida apresentação. O que é o nosso projeto, descrito em 5 linhas para entender o perfil de quem está atuando, perfil da equipe. Isso é muito importante na contratação de um projeto, que o patrocinador, né, ele perceba qual é o perfilamento da equipe de trabalho, para ver se ele quer se engajar ou identificar a sua empresa ou liberar um valor de um fundo cultural para o perfil daquela equipe exatamente.
a relação objetivo e resultado e depois, então, uma tabela de resultados financeiros. Né? Aqui não é uma tabela de custos completa, aqui realmente é uma ação, uma etapa, e a gente vai colocando o custo unitário e o custo presente e o futuro, e vendo o ganho pela diferença. Então, por exemplo, se a gente tem uma hora-aula, né, então eu tenho 6 alunos, né, então cada aluno custava tanto, eu pretendo cobrar 9% a mais, né, então a diferença, qual é a diferença desses 9% no valor de unidade? E qual é, então, durante um período, a possibilidade de ganhos que eu tenho? Então, se eu agregar, né, com aumento, ou um aumento de alunos, ou pelo aumento de mensalidades, o que eu vou obter de ganhos financeiros ao final de um determinado período. Então aqui eu dei um exemplo, né, de um professor que quer aumentar a hora trabalho, a hora aula, por exemplo, né, então ele faz uma breve descrição do seu curso, do seu workshop, né, das suas aulas online, dos seus encontros, fala do perfil dele, da equipe, o objetivo e resultado, e depois ele então faz um cálculo da tabela, identifica o valor da hora de trabalho atual e a hora que pretende atingir, né, identificando o que ele quer ganhar, qual é a diferença que está imposta ali. Primeiro em valor real e depois em valor percentual também pode ser feita, né? Para avaliar os ganhos no momento anterior, né, e o momento presente e o momento futuro. Né? Ele pode ser feito a partir, como eu disse, pelo aumento do número de aulas, pelo aumento do valor da hora-aula ou também pelo aumento do número de alunos. Né? O mais importante ao final é a pergunta: como é que eu vou manter os resultados? Como é que eu vou agregar novos resultados positivos e manter, estabilizar economicamente a ação que permite controlar esses ganhos? Né? Como é que eu não vou obter, num período de 6 meses, ao invés de manter ou melhorar, perder financeiramente no meu projeto? Então, esses 4 exercícios vocês terão, né, e tem no nosso arquivo, né, de links e de contexto, vários elementos que deverão estudar neste período, né, indicando elementos da formulação desse pensamento, dessa teoria. Né. Nele nós temos, né, tanto vídeos explicativos como textos de comentaristas, textos curtos, textos da web, né, links que abrem textos, que vocês então terão um período para estudar e tentar realizar os 4 exercícios, tentando pensar o projeto, os esboços de projeto, né, a partir desses 4 modelos, que são modelos de apresentação muito breve, muito síncrona também, né, muito com sincronicidade, porque trabalham sempre numa planilha, né, todos eles acabam gerando algum tipo de representação gráfica, visual ou infográfica, né, uma forma de texto que é com muita visualidade, com muita potencial de visualização e de síntese, e que servirão para o nosso encontro de número 6. Nesse encontro, nós vamos então falar dessas 4 teorias, falar de outras aplicações, ou dar alguns exemplos de trabalhos que usaram elas, e nós vamos investigar os exercícios que vocês realizaram.